Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. Uau! Muito bem, do que nós vamos falar hoje, turma? Primeiro, muito legal de você estar aqui comigo de novo. A gente vem falando de um tema bacanérrimo, que é Web 3.0, metaverso, esses trem novos, tudo, como é que ele se relaciona, como é que ele se concatena? Vamos entender de um jeito simples. E hoje nós vamos falar do quê? A gente vai falar de criptomoeda. Criptomoeda acho que é muito legal. Primeiro, você que é líder, protagonista, não importa, você está nesse cenário, você está no mundo presente, mundo atual, agora, vive aqui, nesse mundo terra? Então tá bom, então você precisa entender desse tema. Porque esse tema, ele concatena com todos os outros, ele está muito associado a uma visão modernex e que hoje já é uma realidade. Então vem comigo que hoje você vai entender o que é criptomoeda, como que ela funciona, né? Qual que é o esqueminha de funcionamento dela, modus operandi, e como é que esse treco aqui muito louco desse cofre maluco transparente. Mas antes disso, se você não está inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sino para saber tudo que está rolando, compartilha, coloca aqui os temas que você gostaria de ouvir, que fazem parte aí do seu dia a dia, que vai fazer a diferença na sua performance. Muito bem, então roda a vinheta. Muito bem. O que a gente primeiro precisa falar aqui, né? Primeiro eu preciso dizer para vocês que esse é um tema que eu tenho sido bastante curiosa, então não sou uma técnica especialista nisso aqui, mas eu tenho estudado bastante e cada vez mais eu tenho me interessado, porque eu acho que é um papo que não tem fim, sabe? Ele é contínuo, ele está em franca evolução. Então, falando um pouco até do que é, né, para a gente ter equalizado aqui esse entendimento. Criptomoeda é uma moeda digital. São vários os tipos de criptomoeda. Então, a gente sai aqui de um modelo do dinheiro físico, que a gente sabe hoje que nem é mais físico, mas vamos dizer assim que esse era o conceito, e a gente vai para o modelo de moeda digital, onde a gente pode usar isso virtualmente, no mundo digital, e vou contar para vocês que já no mundo real também, no nosso mundo, aqui ó, físico. E aí, como é que funciona isso? Isso, na verdade, quem construiu essa história, a primeira, né, grande história que foi associada à moeda digital, foi o Satoshi Nakamoto. Ele é uma pessoa? Ele é um ente? Ninguém sabe. É um mistério no ar. Mas esta entidade, que é o Satoshi, ele construiu isso em 2009. Então, não é uma coisa tão nova assim, mas já tem algum tempo. E na época ele construiu isso sob uma perspectiva muito de ter uma forma de troca monetária que não dependesse de ninguém, ou seja, que dependesse do próprio agente, da própria pessoa. Isso que a gente está falando e que a gente reforçou muito na Web3, que é uma forma descentralizada da gente ter essas construções de transações e também uma visão de registro de tudo isso. Muito bem. E aí, o que esse Satoshi pensou, né? Bom, legal, como é que eu crio esse negócio super seguro? Ele faz sentido. Olha que bacana. Muitas vezes a gente confunde a história da criptomoeda e a espécie dela, né? Que é a Bitcoin, que é a mais conhecida, com o blockchain. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando a gente criou a cripto, que se chama Bitcoin, foi a primeira, ela estava dentro de eu vou falar para vocês um nome que eu acho que vai simplificar, tipo um livro-registro. Então vamos imaginar que cada uma dessas caixinhas é um registro. Então, o que o Satoshi criou? Ele criou essa primeira caixa aqui, que é uma caixa-fonte, tá? E aí, essa caixinha, esse registro, ele vai atualizando, tá? Todo mundo que está nesse sistema passa pela mesma coisa, a cada 10 minutos. Inclusive, você tem os mineradores que trabalham nisso e que são, inclusive, remunerados por Bitcoin, né? Ou um outro sistema aí de cripto, para fazer esse trabalho. Então, ele passa a ser um mundo descentralizado, que vai depender de cada um de nós. E olha que interessante isso aqui, né? Falando um pouco, logo que ele criou essa história e esse conceito e tal, nem todo mundo estava plugado. Se você me falasse desse tema há 10 anos atrás, eu ia dizer assim, meu, essa coisa não vai para frente, isso aí é um pontual entusiasmo. Mas
Não. Esse negócio, ele teve um apoio muito grande de uma pessoa, um cara chamado Roger Ver, que é um super estudioso do tema, um cientista, que começou a pirar nessa história. E ele começou a trazer, né, estudar, o cara teve até tipo um burnout por conta disso, quem quiser pesquisar mais, porque ele pirou, ele ficou passando noites, né, estudando essa história aí de cripto e de Bitcoin. Ele inclusive é chamado, né, pelos maiores conhecedores tal, como o Jesus do Bitcoin. E aí, como que ele conseguiu construir essa parceria, trazer tantos agentes? Ele começou a retribuir essas pessoas, né, fazer o pagamento dessas pessoas nessas moedas. Então, isso realmente trouxe o interesse, né, e o olhar de todo mundo para isso. Inclusive, os próprios mineradores são recompensados, remunerados através disso, certo? E aí, o que mais tem nesse sistema que ele é tão especial? Dentro desse livro de registro que a gente chama, que é o blockchain, por que ele é blockchain? Porque ele é uma cadeia de caixinhas, tá? Essas caixinhas, elas vão sendo criadas mais ou menos, quando a gente fala, por exemplo, do sistema de Bitcoin, tem outros sistemas de moedas que tem outros times, mas isso, a cada 10 minutos, mais ou menos, uma média, ela é atualizada. Então, você imagina que para a gente ter uma invasão de hacker, por exemplo, a gente precisaria invadir, tá? Uma perspectiva, 51% de todos os computadores que existem para a gente ter acesso a esse tipo de informação. Então, não é fácil acessar, isso não aconteceu até hoje, com mais de 13 anos aí de existência, do sistema, por exemplo, de blockchain e de Bitcoin especial, né, que é a plataforma, isso não aconteceu até hoje. Então, dificilmente, isso, claro, pode ter uma invasão, né? Tudo é possível, gente, mas esse é o registro que tem até hoje. E aí, quando você vê assim, como é que funciona, isso eu fiz um desenho meio patético, mas só para a gente entender, né? Essas caixinhas, elas vão sendo, na verdade, construídas a cada 10 minutos. E você imagina que todo mundo que participa desse sistema, que é um sistema colaborativo, que é um sistema que reúne um monte de gente que está nele, vai tendo atualização dele, tá? E aí, com isso, imagina que para um cara ter acesso à última informação, ele precisa ter a cadeia inteira dessas caixinhas. Então, não é tão fácil, beleza? E aí isso fica, vamos imaginar o seguinte, como que fica isso? Fica num cofre transparente, e aí por isso que você consegue ver até os dinheirinhos aqui dentro, e cada um de nós que tem uma porção desses bitcoins ou qualquer outra criptomoeda, precisa ter uma chave de acesso. Essa chave, gente, é uma chave longa, uma chave complexa, é uma chave difícil. Então não é todo mundo que consegue acessar, é só a própria pessoa que consegue acessar o seu cofrinho. Vamos imaginar um ouro ali que você pode abrir a portinha e ver? Não, não é, só que é o digital. Então você vai ver um bitcoinzinho ali, você vai ver o teu dinheirinho e por onde ele passou. Então se eu tenho uma maçã digital, tô passando aqui para produção, esse registro já vai acontecer dentro dessa plataforma, desse livro de registros. Se ele volta e passa para uma outra pessoa, eu vou ter o registro também. E importante nesse conceito, imutável, ou seja, as informações que eu tenho ali, elas não podem ser alteradas. Muito bem, então, como é que você sabe acompanhar, fazer o follow aí dessas transações? Porque cada um que faz uma transação, vai lá e gerencia a sua própria transação. Vai lá e, registra. Esse registro, a pessoa que está recebendo também precisa receber. Olha, recebi. Beleza, vou mandar para alguém. Preciso ir lá e registrar. Então você cria esse livro de longa cadeia digital que tem uma super segurança por trás por conta disso, tá? Tem essa atualização a cada 10 minutos. Muito bem. Agora, coisas legais que a gente vai falar aqui. Mas isso funciona na prática? Como é que é, né? Muito legal ver essa história digital, mas como funciona na prática? Vocês sabem que já existe, né? Então, primeiro a existir foi um bar até super bacana que a gente tem em Berlim, na Alemanha. Esse bar chama Room 77. Nesse bar eles aceitam, cara, você compra sanduíche, você compra cerveja lá, e ele aceita Bitcoin. Ele foi um primeiro estabelecimento a aceitar esse tipo de moeda no campo real, no mundo real, que é onde a gente vive, onde a gente come. Você pode comer lá naquele bar, você pode tomar seu chopp lá naquele bar, e você vai poder pagar em Bitcoin. Olha que legal, né? E aí eles têm todo um pensamento, um mindset do dono, por que ele recebe nessa moeda e por que ele entende que isso é um modelo de negócio mais interessante para ele.
Ou seja, isso já faz parte da realidade, então a gente não pode ficar fora, porque ela já está aqui, ó, ela já está acontecendo nesse mundo. Muito bem, então para a gente concluir esse café tão especial, vamos lá, vocês entenderam aqui o que é a criptomoeda, que é a nossa moeda digital, que é uma moeda que hoje já é prática, já existe no mundo real. Aqui a gente deu um exemplo desse livro, né, de registro, que é o livro de blockchain. Você tem outros também, da moeda mais conhecida, que é Bitcoin. E como é que ela existe, como é que você acessa? Através da sua chave de acesso, certo? Então a sua chave de acesso, que só você tem, ela está aqui, nesse grande cofre, que é um cofre transparente. Muito bem. Então, legal. Importante, gente, você que é um líder, um protagonista, uma pessoa que está aqui nesse mundo, importante conhecer desses temas. Lembra que a liderança ou uma pessoa também que é protagonista em qualquer tema precisa conhecer um pouco do que está acontecendo. Então, gente, eu compartilho as minhas principais curiosidades, que eu imagino que seja a sua curiosidade também. Então, te convido para você estudar mais sobre esse tema e poder bater um papo legal e conhecer muito mais de uma coisa que já é realidade. É isso aí, então conto com você no próximo Café com a Nath, papapá, palalá, e que vai ter um tema legal e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito bem. Papapá,